Cada dia melhor, cada dia mais Comper. Óticas Santa Luzia. Olá, amigos da TV Cidade Verde, muito boa noite. Eu sou o Onofre Júnior e este é o nosso programa Onofre Júnior desta noite de quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024. Agora são 20 horas mais 8 minutos na capital de Mato Grosso, falando ao vivo para praticamente todo o estado, através das nossas 14 agora, né, Mário? Agora são 14 retransmissoras, a nossa caçulinha Campo Verde com a gente também, que nos faz chegar a mais de 100 municípios em todo o estado e também para a região de Porto Velho, em Rondônia. É um prazer, uma honra estarmos aqui ao vivo para que você possa também ter a oportunidade de interagir, de participar com a gente, de fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas. Hoje, quarta-feira, você já sabe, é dia de falarmos sobre os nossos direitos enquanto cidadão, enquanto consumidor, discutir as relações de consumo, abrir espaço para você fazer a sua denúncia, a sua reclamação. Você também pode concorrer a vários prêmios. Temos aqui vouchers, né? Ingressos para o Aquapark Pantanal, sorteio amanhã, 12 ingressos. Basta você enviar aí através do nosso WhatsApp, que está na sua tela, 65 99691 2727. Eu quero ingresso para o Aquapark. Pronto, já estará concorrendo, tá bom? E também o nosso sorteio semanal, todas as sextas-feiras, da nossa promoção, né? A audiência premiada Comper. Basta enviar uma selfie com o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está nos acompanhando e você concorre a R$600. Sorteio na próxima sexta-feira, tá bom? Programa de hoje dose dupla. Dose dupla. Convidamos aqui os meus amigos, parceiros de longas datas, eles que são especialistas, advogados especialistas nas questões dos direitos dos consumidores, além de outras especialidades que cada um tem também, mas hoje especificamente falando do direito do consumidor, recebendo aqui a presença do meu amigo Dr. Rolf Santiago. Muito boa noite, Dr. Rolf, prazer tê-lo com a gente, obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite, Onofre, boa noite, Dr. Eric, boa noite à sua equipe, boa noite a você que nos assiste. E é um prazer, Onofre, estar aqui como sempre. Como eu falei, estive fora alguns dias, mas eu acho que daqui para frente eu vou poder estar com mais frequência. Pode assumir até mais responsabilidade, inclusive, porque hoje eu tenho um compromisso, o Dr. Rolf vai tocar aqui, ele vai comandar esse negócio. Não, hoje... Eric. Hoje eu vou sabatinar o Dr. Eric. Você vai sabatinar o Dr. Eric? Eu não podia perder essa oportunidade. Então tá aí, tá feito o desafio. Dr. Eric e Rafael, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, meu amigo Onofre, ao Dr. Rolf, a toda a equipe. Rapaz, eu fiquei constrangido e intimidado. Confesso que essas palavras me deram medo. Essa palavra sabatina, vindo do Dr. Rolf... é complicada. Né? E complexa. Porque eu sei lá o que esse homem vai falar, então... Eu confesso aos nossos telespectadores... Você vira nos 30 aí, nos 30 não, nos 60 minutos que a gente tem de programa daqui para frente. Exatamente. Tá certo? Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando já em Alta Floresta, em Barra do Garças, em Canarana, em Juara, Nova Canaã do Norte, Ribeirão Cascalheira, Querência, Itaúba, Nova Chavantina e Marcelândia, em especial. A Adelaide Campos, o Jorge Lima, Ana Carolina Fernandes, a Cíntia Silveira, Hélio Silva, Vladimir Domingues, Patrícia Camargo de Florianópolis. Ô, Patrícia, saudade de você. Como é que está o meu amigo Rogério, esposo, né, da Patrícia? O Roberto Souza de Ananindeua. Olha só, Ananindeua, desculpe. Duvido que você sabe onde fica Ananindeua. Olha, vamos começar com essa batina já. Onde que é, doutor Eric? Eu passo. Repasso. Não, eu peço ajuda para os universitários. Ajuda para os universitários? Isso. Ananindeua. Onde fica? Vamos perguntar para o chat, né? Não sabe mesmo? Não. Ele está com a cola. Eu tenho a cola, Fica no Pará, rapaziada. Aula de geografia, gratuita.
Não, mas essa você não sabia também, confessa. Não sabia mesmo. Ah, então tá bom. Por isso que é fácil, por Então, isso que eu tô tá bom. aqui. Não deixei essa para você aprontar com o Eric depois. Tá certo, é justo. Agora eu tenho um recado muito importante para você, hein? Preste atenção. Tem novidades. Saiu o ranking do IDEB Ensino Médio. Sabe o que ele mostrou? A educação pública de Mato Grosso é uma das melhores do Brasil, isso mesmo. Lá em 2019, a educação pública de Mato Grosso estava entre as piores, em 22º lugar. Mas agora, em 2004, saltamos 14 posições, alcançamos o 8º lugar. Isso é resultado do trabalho do governo de Mato Grosso, que construiu, na verdade, e reformou escolas, ofereceu material didático de qualidade e investe em tecnologia no ambiente escolar. E pela primeira vez na história, os profissionais da educação estadual podem receber 14º e até 15º salários. Tudo isso também é fruto do empenho de todos os profissionais da educação, alunos e pais. O governo de Mato Grosso agradece a dedicação de todos. Pode acreditar, o ensino público em Mato Grosso é diferente. Governo de Mato Grosso. Bom, hoje o tema escolhido aqui para ser debatido, o tema principal, e é claro que você, nosso telespectador, é o tema principal e você pode interferir o tempo todo na nossa pauta, né? Então, de acordo com a sua pergunta, através do nosso WhatsApp, 65996912727, você interfere e muda aqui a nossa pauta, mas dados do mapa da inadimplência do Serasa, divulgados em outubro, mostram que 73 milhões de brasileiros estão endividados, sendo que quase a metade, 45,5%, tem dívidas bancárias e financeiras. A média de dívida por pessoa é de R$ 5.504, valor considerado alto. Para discutir esse assunto, deixo com vocês meu amigo Dr. Rolf Santiago e Dr. Eric Rafael. Fiquem à vontade, muito obrigado, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Fiquem à vontade. Obrigado, Onofre, é um privilégio estar aqui. Espero que a gente possa atender às expectativas. Uma boa noite. Fiquem à vontade, manda abraço. Bom, vamos começar, Eric? Vamos lá. Vamos? Então, Eric, você estava me falando agora há pouco que você, inclusive, tem ações desta natureza. E ações que já chegaram a uma instância superior. Sim. Como que é isso, Eric? Dá uma explanação rápida para a gente. Muito bem colocado, meu caro amigo Dr. Rolf. O princípio que nós precisamos de entender e como é que está o cenário brasileiro a partir da informação que o Onofre aqui nos trouxe. Hoje, o comportamento de compras, de aquisição, é muito diferente dos anos 90. Né? E, inclusive, a título de marketing. Hoje nós temos a inteligência artificial, e eu fui vítima, eu digo vítima porque eu passei por uma situação como essa, em que, quando se deitava na cama e eu colocava o celular na fronte, automaticamente disparavam publicidades. Parece até mágica, mas não, é a inteligência artificial. Mas o que isso tem a ver com superendividamento? É o ponto de tudo. Por que nós gastamos? Por que nós compramos? Então, diante de tantos fenômenos, a lei do superendividamento, ela veio como um mecanismo para salvar o brasileiro. E eu te falo, o que é superendividamento, meu amigo Dr. Rolf? O superendividamento, ele parte de uma estrutura que a pessoa natural, o consumidor, ele tem todos os seus direitos básicos corrompidos e subtraídos por dívidas que ele contraiu de boa fé, de forma legítima e que no percurso dessas dívidas insurgiram fatos que proibiram ou impediram ele de realizar esse pagamento. E vejam bem, se eu estiver falando muito, me interrompa. Quando falamos em direitos básicos sociais, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de um direito fundamental à vida. Então, quando o mínimo existencial, que é um reflexo do artigo 6º da Constituição Federal, está atingido por dívidas,
muitas dívidas que dá a ele a condição de superendividamento, é que essa lei deve ser analisada e olhada de forma técnica. Preciso concluir. Lembre-se, levanta a mão que a sabatina é do senhor. Não, já eu vou te interromper. Então tudo bem. Já está criando um monte de dúvidas na minha cabeça. Então qual é o primeiro ponto que nós precisamos ter aqui, Dr. Wolff? É que para que você tenha direito a se enquadrar na lei do superendividamento, é o principal de tudo que vai até de encontro ao Código Civil, a boa-fé. E a boa-fé, ela precisa ser interpretada sobre o valor jurídico, que nada mais é do que a intenção no cumprimento das obrigações. E lembro aos senhores, boa-fé ela tem 3 conceitos. Conceito filosófico, que, diga-se de passagem, é uma virtude, o conceito social e o conceito jurídico. E aqui eu quero trazer o conceito filosófico, que nada mais é do que uma verdade extrema, o interesse absoluto do consumidor de pagar as dívidas. Eu sou um cidadão honesto, eu tenho o compromisso, mas houve um fato superveniente que me impediu de concluir aquela obrigação. E qual é o outro fator, doutor Eric? Eu não posso ter feito a aquisição de bens de luxo e de alto valor. Mas luxo é relativo. Vou concluir, já vou passar para o senhor, porque os seus olhos querem me sabatinar. Luxo é um conceito muito relativo, meu amigo Dr. Wolff, porque um ar-condicionado na cidade de Cuiabá não é luxo. De forma nenhuma. Extrema necessidade. Então, o luxo vai ficar em cargo do magistrado. Bom, vamos lá. Eu tenho perguntas aqui de telespectadores já chegando, mas eu vou priorizar uma pergunta minha. Fique à vontade. Tá? Então, vamos lá. Eu recebi um casal de clientes e amigos no meu escritório essa semana, doutor, e eles estavam me contando de uma conhecida deles que acabou entrando numa crise financeira muito grande. Mas eu vou te falar o porquê. Ela é viciada em jogos como o Tigrinho, tá? Então, inúmeros jogos. E nessa situação, o que acontece? Ela acabou, na primeira vez, ela fez uma dívida de 30 mil reais, não conseguia pagar, a família reuniu e pagou essa dívida para ela. Só que não foi suficiente, tá? Ela achou que ela ia conseguir recuperar esse valor. Ela tinha uma casa, uma casinha modesta, mas quitada, tá? Ela deu essa casa em garantia, tá? No banco, no empréstimo, e pegou dinheiro e jogou no Tigrinho. Ou em outros, eu estou dando o exemplo do Tigrinho, mas foi nessa modalidade de jogo. Ela perdeu todo o dinheiro. Não satisfeita, ela fez a mesma coisa com a moto dela. Não satisfeita, ela era professora, conseguiu o empréstimo de mais 78 mil e perdeu tudo. O que acontece? Essa mulher entrou em parafuso porque ela perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu mais 78 mil e já tinha uma dívida com a família de mais 30 e poucos mil reais. O que ela fez? Ela desapareceu, tá? Inclusive com cartaz na polícia de desaparecida. Tá? Até tiraram foto que possivelmente, ela é de Cuiabá, possivelmente estaria morando na rua em Rondonópolis. Minha dúvida é, ela pegou empréstimos no banco, tá? Tanto o valor lá que deu em garantia a casa, depois a moto e depois o empréstimo pessoal. Esses empréstimos podem ser utilizados nessa modalidade de superendividamento ou não está amparada e por quê? Muito bem colocado, doutor Wolff. E antes de esclarecer, eu quero fazer uma parte nesse assunto que eu acho de extrema importância, doutor Wolff. Por quê? Eu sou apaixonado pelo estudo e as pessoas me questionam tanto por que eu faço uma matéria ou outra. E para falar deste assunto, eu vou responder as suas perguntas, mas é que o tema que o senhor nos trouxe é muito delicado. Porque eu, além de um advogado consumerista, eu sou um advogado criminalista. Perfeito. E atendo aproximadamente 276 famílias, das quais 30% envolvimento com drogas. O nosso cérebro ele recebe estímulos para alguns atos. E esses estímulos nos permitem alguns comportamentos. E eu queria entender essa situação dos jogos online, porque eu tenho clientes assim também. E fui pesquisar.
E fui pesquisar e descobri que os efeitos que incorrem quando você está jogando jogos virtuais, das cores aos objetos, levam ao mesmo estímulo que uma carreira de cocaína. Parece inacreditável, mas é uma verdade absoluta. Então, quando o senhor me começa a narrar esses fatos, se eu pudesse mostrar, é que eu estou aqui todo arrepiado, a importância que o senhor passou é que o senhor falou que a vítima é uma... Mulher. Professora. Professora. Isso vai de encontro aos trabalhos que eu fiz com dependentes químicos, porque é muito comum chegarmos em uma clínica de recuperação, e eu digo isso por experiência uma experiência própria, ver um professor da UFMT com doutorado, dependente químico. Então, o que nós podemos dizer? E eu faço até referência a um estudo de um sacerdote católico, por nome de Padre Paulo Ricardo, que ele diz qual é a nova droga do século. A nova droga do século é isso, é o celular, que está levando muitas pessoas a perder tudo. Agora eu quero esclarecer os pontos do superendividamento e agradeço a oportunidade. Dr. Rolf, infelizmente, o excesso e o desejo de consumo por parte desta senhora, que é uma vítima, algumas das dívidas não poderão ser lançadas na lei de superendividamento. Porque o que diz o artigo 104A na nova alteração do Código de Defesa do Consumidor? Não fazem parte do plano pagamento e não se enquadram na lei de superendividamento o crédito rural, os créditos decorrentes de garantia real, o caso do veículo, e da bem casa. como da casa, bem como também aqueles que incorrem por crédito rural, os créditos com garantia real, bem como também os créditos de financiamento que envolvem algum objeto em garantia. É aquilo que nós tratamos sempre, que é a lei que trata do financiamento. Então, quando nós estamos diante desse cenário, o que se tem aí? É que, com exceção do empréstimo consignado que ela realizou, que ela pode sim levar ao judiciário para que possa proceder com o plano de pagamento, todas as outras dívidas oriundas de uma relação de consumo é permitida. E torna a dizer, o que se afasta da lei do superendividamento? Vamos lá, mais uma vez. As dívidas que foram contraídas sem boa-fé ou com dolo de fraude, produtos que são de luxo ou de alto valor e, ainda, aquelas que incorrem em crédito rural, bem como também créditos com garantia real. Afastado isso, pode se enquadrar na lei do superendividamento. Bom, eu entendi. Infelizmente, eu vi que a situação dela extrapola um pouco as possibilidades da lei. Mas eu tenho aqui algumas perguntas que eu tenho que fazer para o senhor. Eu sei que não vai dar tempo de fazer muitas no primeiro bloco, mas depois a gente continua. Mas eu quero fazer pelo menos a primeira aqui. Como que a recém-aprovada, recém já não, né? Porque ela foi aprovada em 2021, certo? Mas como ela define o superendividamento e quais são os direitos do consumidor nesta relação? A gente sabe que ela atinge diretamente o consumidor, lógico. Por quê? Porque a gente se endivida consumindo, tá? E eu queria ampliar um pouquinho essa situação, tá? Você acha, doutor, que alguns períodos específicos, como o Black Friday, que a gente acabou de passar, o final de ano, que a gente sabe que as pessoas acabam gastando um pouquinho mais, eles acabam interferindo de alguma forma do superendividamento? Excelente pergunta. Eu falo agora como alguém que já foi outrora empresário e depois explico como consumidor. Black Friday é um prejuízo para ambas as partes, consumidor e também para o empresário. Por quê? Está próximo do período do Natal. Então, automaticamente, o consumidor já chega no Natal pedindo consumo. Então, é um prejuízo muito grande para o empresário. E pelo fato do Brasil, do seu histórico, onde as empresas buscam de forma constante os seus lucros, muitas das vezes os consumidores têm ali aquilo que ensina o artigo 6º, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, os seus direitos básicos sendo violados, como dos quais quando ele é colocado numa relação de consumo através de um método desleal ou coercitivo. Desleal quando? Tem ali um produto que está esquecido pelo tempo, o seu valor custa R$1.000 e, de repente, ele é lançado na promoção com o termo Black Friday a R$1.200, método desleal. E, consequente à publicidade, que foi aquilo que nós falamos no bloco anterior, ela chama muito o consumidor.
Então, Black Friday, publicidades massivas, estimulam sim de fato o consumidor a adentrar em uma circunstância de superendividamento. E eu digo, e eu não estou sendo aqui de forma alguma fazendo uma proteção às políticas públicas de proteção ao consumidor, e alguns até pensam que seria eu comunista, mas a verdade é que é uma só. Indiretamente, o consumidor adentra numa relação de consumo como essa. Por quê? E eu explico. Para o consumidor brasileiro, o maior fator e estímulo de compra são as publicidades. E todos nós sabemos que a Black Friday, o nome Black Friday, oriundo dos americanos, estimulam de forma constante. É aí onde se estoura o cartão de crédito, a abertura de crediário, e sem perceber aquilo que é de importância, que é o mínimo existencial, como direitos básicos à saúde, à educação, ao bem-estar, ao lazer mínimos, são corrompidos. Então, de fato, a Black Friday é um problema para o consumidor, me perdoem retroceder um pouco, e também ao empreendedor brasileiro. Doutor, quando a pessoa percebe, estou endividado, tá? Não dou conta de pagar as contas, não consigo, e a gente sabe que acontece esse tipo de situação. Qual é o primeiro passo para que ela possa se socorrer, buscar ajuda na lei do superendividamento? Bem colocado, doutor Ruff. E essa divisão que o senhor trouxe é a melhor forma aqui que nós temos para esclarecer aos telespectadores. Vejamos, superendividamento, me perdoem a redundância, e voltar àquilo que falamos no início. Vamos lembrar, o consumidor ele precisa ter boa fé, intenção de pagar. Fiz a memória, a boa fé objetiva, diante de um conceito jurídico, bem como filosófico, é a extrema verdade. Não pode, de forma alguma, ter feito compras de produto de luxo e de alto valor, e ainda não podem incorrer em dívidas de crédito rural, bem como aquelas com crédito por garantia. Como explicamos agora há pouco, se tem uma garantia real por um imóvel, móvel, não adentra ao plano de superendividamento. Feita essa divisão, o primeiro passo que ele tem é: quais são as dívidas que eu preciso quitar? Você então vai fazer uma reclamação. Existem duas esferas, eu vou falar a primeira, mas me permita falar depois no próximo bloco a outra. Primeiro passo, você vai até o PROCON ou qualquer outro órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, inclusive associações, e faça uma reclamação individual que você está super endividado, apresentando de forma minuciosa a instituição que você deve e o valor. A partir daí, essas empresas serão convocadas para uma sessão de conciliação e então, se aprovado, insurgirá um plano de pagamento aí que vai de um prazo de até 5 anos. Doutor, o tema é bem mais amplo, o senhor vai continuar daqui a pouquinho, mas a gente tem que falar um pouquinho de promoções também. E é para não se endividar. Por quê? Porque a gente vai falar de preços bons, tá? E cada dia melhor, cada dia mais compra. Acompanha com a gente as promoções de amanhã. Roda o VT. Participe da mega promoção Comper, ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Confira! Tomate salada quilo 2,99. Batata lavada quilo 3,99. Chuchu ou melancia inteira quilo 1,99. Manga Kate quilo 2,99. Uva Jubilee 500 gramas 8,99. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe! Zandir, eu vejo muitos aposentados reclamarem, dizendo que recebem menos do que deveriam estar recebendo. Isso realmente acontece por quê? Justamente porque não fizeram o planejamento. Agora, você dentro de um prazo de 10 anos, a partir do momento que está recebendo o seu benefício, você tem esse direito de fazer a sua ação de revisão. E se a pessoa não fizer a revisão nos 10 anos, ela perde o direito de fazer? Ela perde o direito porque você entra em decadência. Ou seja, dá para buscar. Se você desconfia que recebe menos do que deveria, você pode e deve fazer uma ação revisional. E o SINDAP pode ajudar nisso? O SINDAP não só pode ajudar, como te orientar, dar essa orientação gratuita para você, olhando e examinando exatamente todas as suas contribuições.
Não perca dinheiro, você pode estar recebendo menos do que o que merece. Procure o Sindar. Promoção Casa do Natal Forte. A cada R$100 em compras, concorra a 3 casas. Tomate salada quilo, 2,99. Ovos brancos primavera com 30, 13,79. Batata lavada quilo, 3,79. Leite UHT vencedor 1 litro, 4,99. Açúcar doce dia 2 quilos, 6,29. Papel higiênico Max Pir 40 metros com 6 rolos, 10,89. Casa do Natal Forte Atacadista é prêmio para toda a família. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Pesquisas revelam: a maior preocupação da população hoje é com a saúde. E a saúde dos seus olhos? Comanda, aqui nas Óticas Santa Luzia, você tem tudo para cuidar da saúde dos seus olhos, mas também do seu bolso. Os melhores profissionais e as melhores grifes do mundo estão aqui. Faça como eu. Confie a saúde dos seus olhos a quem realmente entende. Além de uma completa linha em perfumarias, joias e relógios. Óticas Santa Luzia. 2 lojas na Cândido Mariano. Participe da mega promoção Comper, ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Confira. Tomate salada quilo 2,99. Batata lavada quilo 3,99. Chuchu ou melancia inteira quilo 1,99. Manga Kate quilo 2,99. Uva Jubilee 500 gramas 8,99. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe! O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante. Piscina de ondas. Tirolesa. Kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Participe da mega promoção Comper, ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Confira. Tomate salada quilo 2,99. Batata lavada quilo 3,99. Chuchu ou melancia inteira quilo 1,99. Manga Kate quilo 2,99. Uva Jubilee 500 gramas 8,99. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe! Nosso programa é um prazer ter você aí do outro lado nos assistindo. E aqui com o Dr. Eric Rafael, a gente podendo acompanhar esse brilhante advogado, nos trazendo a experiência não só teórica, mas também na prática. Então participe conosco, mande sua pergunta, mande sua sugestão. Se você quer participar, quer fazer um elogio para o Dr. Eric, tá? Ele está aqui, ele vai receber. Mas você pode também estar participando das nossas promoções, da audiência premiada Comper, você pode estar participando da promoção do Aquapark. Então você mande sua foto, mande a cidade, o bairro de onde está falando e lembre, uma selfie, tá? Você tem que ter o programa no fundo. E vai ser um super prazer ter você aqui, poder colocar a sua foto aqui, divulgar você, tá? E colocar você para participar da promoção conosco. Quem sabe trazer você aqui para receber o prêmio. Ah, mas eu não sou de Cuiabá, eu não consigo receber esse prêmio, tá? O Onofre converte o prêmio em um Pix e encaminha para você. Então, de alguma forma, o prêmio vai chegar até você. Mas, doutor, vamos voltar, porque a gente tem muito assunto para falar ainda hoje. E o senhor falou que ia ficar uma segunda parte da resposta para depois do intervalo. Sim. Então, devolva a palavra. O que é importante esclarecermos aqui também, doutor Rolf, é necessário que o consumidor vá aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor? Sim.
Só que sem advogado não há justiça. E você precisa de uma defesa técnica, competente, leal. Então, procure um advogado de sua confiança e se atente aqui ao que eu vou explicar. Olha a importância de ingressarmos em juízo. Se não for resolvido de forma extrajudicial, você vai propor uma ação de preservação ou prevenção ao superendividamento. O nome correto é ação de prevenção ao superendividamento. E nesta ação, né, o seu advogado vai colocar o rol de todas as dívidas que você tem, aquelas características que eu expliquei no bloco anterior. Será chamado os credores. E o credor que não comparecer, olha só que importante a lei, automaticamente, de forma compulsória, ele será obrigado a cumprir as adequações do plano de pagamento. É uma espécie, deixa eu te interromper um pouquinho, professor, mas é uma espécie de plano de recuperação judicial? Só que para pessoa física. Para pessoa física. Mas a diferença é que a recuperação judicial tem inúmeras vantagens que, para o consumidor, pessoa física não tem. Sim. Então, nós tentamos É uma modalidade mais simples, simplificada. Alguns tribunais, por incrível que pareça, e eu discordo, e eu faço memória à última palestra que eu fiz com a doutora Karen, juiz brilhante magistrada do Rio Grande do Sul, e eu até discordei dela que eu não concordo que pessoas jurídicas façam parte do programa de superendividamento, porque isso é de competência absoluta, a lei é clara. Alguns tribunais já aceitam, mas eu discordo. Então, esse plano de pagamento em até 5 anos, estabelecido ali juros, incidência de correção monetária, congelamento ou não da dívida, é que o consumidor irá cumprir aquele programa de pagamento. E a empresa que negar-se a se fazer presente na sessão de conciliação ou responder ao processo, será incluída ali de forma compulsória. E se não houver acordo com ninguém e a juíza entender pelo plano de recuperação de crédito do consumidor? Isso é interessante, porque nesse caso, se assemelha muito também à recuperação judicial, será nomeado um administrador judicial, Dr. Rolf. E esse administrador, ele fará um balanço da vida do consumidor, da pessoa física ali, da pessoa natural, juntamente com a pessoa jurídica, e ali será incluído de forma compulsória. Lembrando que essa forma compulsória pode afastar do credor, das empresas, das instituições, de forma obrigatória, preste atenção nessa palavra, de forma obrigatória, o afastamento da incidência de juros, correção monetária, bem como outras prerrogativas que a empresa teria ali se tivesse aceitado o acordo. Então é importante que o fornecedor de produtos e serviços se faça presente nessa sessão de conciliação. Bom, doutor, o senhor falou que é contra a pessoa jurídica se aproveitar dessa lei. Eu concordo, sem sombra de dúvida, até porque a pessoa jurídica ela tem outras modalidades e até um pouco mais amplas, que seria recuperação judicial, autofalência e assim por diante. Tá? Mas, voltando aqui para a pessoa física, para o consumidor, o senhor falou que a gente deve fazer o primeiro registro em algum órgão de defesa do consumidor. É uma opção. Tá? Então, vamos lá. Se eu estou super endividado, percebi que eu não vou conseguir pagar as minhas contas e que aquilo lá vai interferir, inclusive, na subsistência da minha família. Eu vou lá, procuro um PROCON municipal, PROCON estadual, registro uma reclamação, tento buscar o amparo dele. Ele tem autonomia para fazer o processo? Muito bem colocado. Posso falar? Não. Espera mais um pouquinho. Eu vou ampliar, eu vou dificultar a sua vida. Eu não estou aqui para facilitar nada hoje. Aí você me falou outra coisa. Você falou também que seria muito interessante estar acompanhado de um advogado. A gente sabe que o PROCON, ele preza pela simplicidade, pela simplificação da coisa e muitas vezes desacompanhado, principalmente o consumidor que está ali registrando uma reclamação, desacompanhado da figura de advogado. Eu vou falar que eu estive no PROCON municipal, como diretor jurídico, e no PROCON estadual. E eu devo me lembrar ali em pelo menos 3 anos, 99% das vezes o consumidor está desacompanhado da figura de um advogado. 99% das vezes, doutor. Como
o consumidor age nessa situação e como o PROCON vai agir nessa situação? Agora sim o senhor pode responder. Essa sabatina aqui me daria uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, sem problema algum. O homem está pegando duro, mas vamos lá. A importância dessa pergunta, Dr. Rolf, ela esclarece ao consumidor a necessidade. Eu acredito, olha o que eu vou falar aqui, é perigoso, aí o senhor irá me defender. Eu acredito que a lei forçou o PROCON a fazer alguma coisa. Porque o senhor tem mais experiência do que eu, disse que 99% das vezes ia desacompanhado de advogado, logo, a depender da reclamação, seria arquivado. Isso é fato incontroverso. Então, se a sessão de conciliação, por obrigação, um conciliador, a lei determina, né, que se não for no caso judicial um conciliador ou um magistrado, mas, a depender do caso, se for por algum dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o conciliador invocar as empresas e apresentar o plano de pagamento e as empresas entrarem em um acordo, o processo será dentro do PROCON, será minutado de forma extrajudicial. E diga-se, a lei foi mais além. Ela deixou claro que ali o consumidor e as empresas podem estabelecer o prazo de, a linha A, retirada do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estabelecimento das incidências de juros e correção monetária e atualização da dívida. Então, insurgiu para o PROCON ou para qualquer outro órgão ali que tenha essa competência, o poder, afastando do judiciário, por inúmeras demandas ali que abarrotam o judiciário, a competência concorrente de prevenir o superendividamento. Porque ele é um órgão de proteção ao consumidor. Sendo este um organismo essencial à proteção do consumidor, é indispensável, eu digo que a lei atrasou, a lei foi atrasada a instruir essa competência para o órgão. Então, o PROCON tem total liberdade para tanto. Tá, então vamos lá. Vamos continuar dentro do PROCON ainda. Na grande maioria das vezes, quando não se alcança um acordo dentro do PROCON, o PROCON, ele recomenda que o consumidor procure um advogado e procure, assim, o Poder Judiciário. Mas não retira do PROCON a possibilidade de aplicar uma multa contra aquela empresa, contra aquela fornecedora, se ele entender que ela cometeu alguma irregularidade. E neste caso, ela tem o poder de polícia também, ela pode aplicar alguma penalidade e ela pode obrigar que seja decretado o plano de recuperação ou não? Isso continua sendo mantido exclusivamente na esfera judicial? Pergunta importante, vamos esclarecer isso. A obrigatoriedade de imposição de uma medida que venha restringir direitos, aplicar multa é penalidade, restringir direitos é um outro fator. Então, quem pode restringir direitos? Somente o Poder Judiciário. Então, se vier uma decisão do Poder Judiciário com uma medida cautelar de urgência, de fato terá que ser cumprido. O PROCON, de forma alguma, pode aplicar uma multa, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei. Entendeu? Então, se a empresa se recusa a um plano de pagamento, seja pela quaisquer circunstância que for, é imperioso que o consumidor vá até o Poder Judiciário. Só que aí surge uma dúvida, e uma grande dúvida. Um devedor tem 5 credores, 3 optam pelo plano de pagamento junto ao PROCON, 2 não, porque eles vão ter que contratar advogado. O que o consumidor deve fazer? Recomendo que venham todos para o Poder Judiciário, ingressem com uma ação e coloquem ali todos no polo passivo. Por quê? Aquelas empresas que não querem se adequar ao programa serão, então, de forma compulsória, obrigadas a cumprir o plano que será imposto. Ok, então a gente já sabe que o PROCON ele é limitado, ele vai até onde a boa-fé das partes consegue alcançar. Passou disso daí, o PROCON fica engessado. Então, vamos pular a etapa do PROCON. Se o consumidor for direto ao Poder Judiciário, o juizado de defesa do consumidor, por exemplo, hoje a gente não tem mais aqui em Cuiabá, pelo menos, juizado de defesa do consumidor, mas tem juizados cíveis. O juizado civil teria competência para isso ou foge da competência e precisa jogar isso para a justiça comum? Excelente pergunta, mais uma vez.
O que a Lei 9.099 de 95 ensina lá no artigo 3º? Que o judiciário, a lei do juizado instrui uma competência de causas simples, céleres e que não tenham complexidade. Então, pelos efeitos da complexidade da causa, inclusive, a depender da situação, na atualização no Código de Defesa do Consumidor, o plano de pagamento poderá até ser invocado um administrador judicial. O juizado especial civil não tem competência. Por quê? O polo passivo da demanda já começa com 3 a 4 credores. Será necessário memorial de cálculo, dentre outros elementos probatórios complexos. Então, pelo fato da complexidade da causa, em nenhuma hipótese o judiciário a lei dos juizados permite que incorra ali um plano de pagamento à luz do superendividamento. Doutora, a gente volta novamente daqui a pouquinho. O senhor não se livrou de mim ainda não. Mas agora a gente vai falar de diversão, de Aquapark. Amanhã temos sorteio de 12 vouchers. Então, mande sua foto, mande o seu bairro, a cidade de onde está falando e venha participar conosco. Roda o VT pra gente. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante. Piscina de ondas. Tirolesa. Kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado. Piscina coberta. Toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Promoção Casa do Natal Forte. A cada R$100 em compras, concorra a 3 casas. Tomate salada quilo, 2,99. Ovos brancos primavera com 30, 13,79. Batata lavada quilo, 3,79. Leite UHT vencedor 1 litro, 4,99. Açúcar doce dia 2 quilos, 6,29. Papel higiênico Max Pir 40 metros com 6 rolos, 10,89. Casa do Natal Forte Atacadista é prêmio para toda a família. Agora vai dar certo. Aquela viagem tão sonhada com a sua família, dessa vez sai. Tem novidade pro pessoal do interior aí. Olha, Tom, e este Onix aqui, modelo novo, né? FIP 72.900, só aqui na WV, por 69.500. Carro impecável, estado de 0 km, 45 mil quilômetros. Step novo, nunca rodou, manual, chave reserva. As primeiras manutenções foram feitas na concessionária. Tabela, o preço está abaixo da tabela FIP? 4 mil abaixo da tabela FIP. Indicou, ganhou 500. Veio de qualquer lugar do interior do Mato Grosso, não vai ter despesa. A loja vai pagar até 1.000 de bônus para você custear a sua viagem de ida e volta. R$500 de indicação e mais R$1.000 de bônus para você do interior que vier fechar negócio aqui na WV Veículos. O melhor destino para a sua viagem começa aqui na WV Veículos, Avenida Doutor Paraná, próximo à rotatória da Univag. 65-99632-1265. Acesse @WV Veículos 25. Pesquisas revelam: a maior preocupação da população hoje é com a saúde. E a saúde dos seus olhos? Como anda? Aqui nas Óticas Santa Luzia, você tem tudo para cuidar da saúde dos seus olhos, mas também do seu bolso. Os melhores profissionais e as melhores grifes do mundo estão aqui. Faça como eu. Confie a saúde dos seus olhos a quem realmente entende. Além de uma completa linha em perfumarias, joias e relógios. Óticas Santa Luzia. 2 lojas na Cândido Mariano. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Aquapark Pantanal, entre nessa onda.
Participe da mega promoção Comper, ofertas imperdíveis e muitos prêmios para comemorar. Confira! Tomate salada quilo 2,99. Batata lavada quilo 3,99. Chuchu ou melancia inteira quilo 1,99. Manga Kate quilo 2,99. Uva Jubilee 500 gramas 8,99. Compre novo OnCard e ganhe 5 vezes mais chances. Mega promoção Comper. Participe! Boa noite mais uma vez, estamos de volta com o programa. Aqui do meu lado com o Dr. Eric, nos abrilhantando com conhecimento, nos trazendo muitas respostas, tirando muitas dúvidas, inclusive minhas, tá? Porque ele pôde trazer aqui a prática que ele tem no escritório dele. Mas vamos agora para interromper um pouquinho esse bate-papo nosso, Eric, porque a gente tem que falar de uma novidade. Nós tivemos agora, na Águas Cuiabá, uma ampliação da infraestrutura e ela fez a ligação de 9.500 imóveis que foram conectados à rede de esgoto. Então, quer dizer, 9.500 imóveis pararam de jogar o esgoto na fossa, vazar, ir para a rua, para agora estar na rede de fato. Então, não é só cobrança, agora tem cobrança e prestação de serviço. E como a gente fala quando está errado, a gente tem que elogiar quando está certo. E nós temos uma matéria, então roda aí para gente. Nesta terça-feira, pela manhã, a diretoria da Águas Cuiabá apresentou um balanço do ano de 2024 e as perspectivas para 2025. É fundamental que a gente tenha a preservação completa do Rio Cuiabá. Hoje nós conseguimos remover 14 toneladas por dia de carga orgânica que é lançada no Rio Cuiabá. Mas esse valor poderia ser 10 vezes maior. Ele poderia chegar a 140 se todas as pessoas que com rede disponível estivessem conectadas de maneira correta na rede pública de esgotamento. Isso é uma preservação do meio ambiente. É a responsabilidade do cidadão, mas podem contar com a concessionária para dar todo o apoio técnico para a promoção de maneira correta dessa ligação. Até porque ligando ou não ligando está pagando da mesma forma. Exatamente. Então é uma questão até financeira. Independente de ligar, a rede está disponível, a cobrança vai chegar. 2025 a prainha passará pelo tratamento de esgoto. Isso vai diminuir aquelas inundações ali na prainha? Sim, o objetivo, a nossa garantia é que a gente acabe com a questão da inundação da prainha em período de chuva e a gente tem esgoto 100% coletado e tratado na localidade. Por parte da concessionária, as obras já começaram em algumas ruas internas à prainha e existe uma sobreposição das obras do BRT com as obras que a concessionária iniciará ano que vem. Esse alinhamento está ocorrendo já em alinhamento com a Cinfra e acredito que não vai atrasar em nada o andamento das obras da nossa parte. São ruas muito estreitas, né? Uma região antiga da cidade. Então, nosso objetivo principal é fazer a obra, concluir no menor espaço de tempo possível, precisando terminar em um ano, e acabar com o alagamento da cidade. Acho que esse é o principal ponto. A gente percebe que prioridade da Águas Cuiabá 2025 é o trabalho na rede de esgoto, né? Continuar garantindo 100% de abastecimento de água, uma obrigação contratual, e expandir a rede coletora de esgoto naquelas localidades que ainda não foram contempladas. Os problemas de pavimento que nós temos hoje, de retrabalho, a gente está falando na ordem de não maior que 5%. Então eu peço que todo problema que encontrar no pavimento, entre em contato com o nosso 0800, que a gente, se for nosso, vamos resolver. A cidade é muito grande, você tem problemas de drenagem, você tem problema de caminhão pesado passando em alguma rua que causa um problema no pavimento, que muitas das vezes, na maioria das vezes, não é problema da concessionária. Mas volta a falar, nós deixamos nosso 0800, nosso WhatsApp disponível para atender a população de modo geral. Além da prainha, além daquelas obras, quais outras obras a Águas Cuiabá vai realizar nesse ano de 2025? Nós vamos fazer um trabalho importante de setorização, para você ter maior controle do sistema de abastecimento de água da cidade, visando sempre melhorar o abastecimento. E também a questão do abastecimento intermitente nas áreas mais extremas da área urbana da cidade, a gente também começa a atuar com investimento de 15 milhões esse ano para começar a trabalhar e resolver esse problema ao longo de 2 anos. Além de
extensões de rede, como a gente colocou, continuar garantindo a questão do 100% de abastecimento de água. Nós melhoramos a eficiência de algumas unidades de tratamento, tanto de água quanto de esgoto, e investimos também no trabalho de setorização da cidade. Bom, tá aí uma novidade. A gente costuma aqui falar mal, reclamar quando a gente vê que não tem o serviço prestado e está sendo cobrado. Mas a gente tem que elogiar, tem que falar bem quando o serviço de fato está sendo prestado, quando a cidade está de fato ganhando com a prestação de um serviço público. Mas vamos lá. Doutor, vamos voltar aqui para o nosso assunto, tá? Que seria superendividamento. O senhor falou aqui quais são os caminhos que a gente deve seguir. O senhor falou aqui quais são as dívidas que não podem entrar no superendividamento, tá? O senhor falou aqui até onde vai a competência do PROCON ou dos órgãos de defesa do consumidor, tá? Falando em PROCON e órgãos de defesa do consumidor, eu consigo fazer isso pelo consumidor.gov, que é uma plataforma de defesa do consumidor também? Eu acredito que pelo consumidor.gov ficaria limitado, inviável. Eu recomendo que seja de forma presencial, protocolada. Porque daí fica difícil colocar mais de um no polo passivo, né? Exatamente, até porque seríamos limitados, e sermos limitados é inviável nessa circunstância, já que se busca a prevenção ao superendividamento. Só que eu posso fazer um raciocínio aqui que o senhor disse? Claro. Mas podemos levar isso, aproveitando essa nova gestão, né, uma nova prefeitura aí, e eu quero até convidar o senhor. Por que não pedirmos ao atual prefeito, aos membros da Câmara, no PROCON municipal, já que fazem parte de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, uma instauração de Câmara exclusiva para tratar sobre o superendividamento? Né? Verdade. Eu acho que é algo que deveria ser chamado a atenção. Eu vou tomar essa iniciativa, convido o senhor para estar comigo também, o Onofre, porque, meu amigo Dr. Rolf, nós só vamos conseguir fomentar uma economia se nós tivermos consumidor com capacidade de sustentar as suas dívidas. Só para concluir, eu faço a memória das palavras do presidente George W. Bush, quando os Estados Unidos foi atacado. Ele disse: vão para os shoppings, nós precisamos de vocês. A economia dos Estados Unidos precisa de vocês. Ninguém melhor que o consumidor para alimentar a economia. Doutor, o senhor está falando, eu estou lembrando aqui que nós temos duas comissões de defesa do consumidor importantes. Nós temos uma dos vereadores, tá, de Cuiabá, e nós temos uma dos advogados de Cuiabá, ou seja, dentro da OAB, nossa casa. Essas comissões, elas não poderiam de alguma forma ajudar nessa relação, porque elas se reúnem para discutir o direito, como defender o direito do consumidor. Isso daqui nada mais é, essa lei do superendividamento, é a defesa prática do que o Código de Defesa do Consumidor já estabelecia. Ela só trouxe de forma mais direta, tá? Essas comissões, elas não precisariam de alguma forma estar agindo na defesa de fato, na prática do consumidor nesse caso? Muito importante, Dr. Rolf. Vamos fazer uma diferença. Câmara e Ordem dos Advogados do Brasil, para os nossos telespectadores entenderem. Ordem dos Advogados do Brasil, existem inúmeras comissões temáticas. Eu encerro agora o meu mandato dia 31, porque fui membro, hoje eu sou secretário da Comissão dos Juizados Especiais. E há aqueles que fazem parte da Comissão de Direito de Defesa do Consumidor. Eles têm suas inúmeras competências, dentre as quais fazer a proteção da defesa do consumidor, relação de consumo. Sim. De fato, ali é uma defesa direta do cidadão. E eu vejo que afasta o advogado. É a minha interpretação. Sim. Agora, a maior importância está na Câmara, porque ali é a Casa de Leis. Então, eu acho que até a OAB seria muito melhor ali cobrar essa atuação. Forçar que a Câmara adote uma providência. Então, a comissão da OAB poderia ser uma comissão fiscalizadora. Exatamente. Nós já temos um Ministério Público, esse é o fiscal da lei, mas ela deveria ser a função essencial, provocar o órgão para que adote as providências. Doutora, a gente está chegando no finalzinho, mas eu quero que você deixe aqui suas últimas palavras, possa fazer aqui as suas últimas considerações e pode
se a gente deixou escapar alguma coisa, se eu não te perguntei alguma coisa importante, fique à vontade, o tempo é seu. Meu amigo, eu agradeço mais uma vez, me coloco à disposição do programa. Este é o nosso compromisso com a sociedade, levar transparência na relação de consumo, mostrar a você, consumidor, que, de forma alguma, os seus direitos básicos e fundamentais devem ser violados. E que você dê valor ao seu advogado, porque sem esse, jamais, em nenhuma hipótese, se verá a justiça. Meu amigo, você já me sabatinou, eu acredito que neste meu mísero conhecimento eu pude levar o máximo de conhecimento e me coloco à disposição sempre. Doutor, é um prazer enorme estar aqui participando. Quando você está aqui, gosto muito de estar aprendendo um pouquinho com o seu conhecimento. Eu sei que não só limitado ao direito consumidor, mas como você tem uma prática muitas vezes em outras áreas, como o direito criminal, que acaba aplicando também nessas relações. Isso traz uma visão diferente. E eu aprendo muito com o senhor todas as vezes. É um prazer tê-lo aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Conte comigo e eu aprendo muito com o senhor também. E a você que nos assistiu, nos deu prazer da sua audiência, eu espero que esteja aqui amanhã, só que com o Onofre Júnior. Não sei se vocês perceberam, nós não somos o Onofre Júnior, mas tentamos dar o nosso melhor aqui para que você pudesse receber o conhecimento necessário para lutar, para brigar pelos seus direitos. E até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Programa Onofre Júnior. Oferecimento Comper, cada dia melhor, cada dia mais Comper. Óticas Santa Luzia. O fim de ano se